Bem, nós estamos de volta com a nossa série de entrevistas com os candidatos que disputam o Senado por Pernambuco e o governo do estado. Hoje nós estamos recebendo Hélio Cabral, candidato ao Senado pelo PSTU. E agora é a vez dos estudantes universitários. Nós estamos recebendo aqui no estúdio os alunos do curso de jornalismo da Faculdade Joaquim Nabuco. São os nossos futuros colegas jornalistas, né, que vão fazer perguntas para o candidato. Eu começo com a Márcia Gonçalves. Boa noite, Márcia. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, convidados. Boa noite, candidato. Boa noite. Atualmente, aqui em Pernambuco, né, voltado para a saúde, foram construídos 3 grandes hospitais de grande porte, né, coisa que não acontecia há mais de 40 anos aqui no estado. Mesmo assim, a saúde apresenta grandes desafios. Né? Por exemplo, a falta de um hospital de grande porte no interior de Pernambuco. Caso seja eleito, que tipo de propostas poderia melhorar, diminuir esse desafio? Então, o propósito é exatamente fazer com que as pessoas, né, tenham eco, né, perante as autoridades, aproveitar os movimentos sociais, como eu falei antes, ligado ao Sindicato dos Médicos, por exemplo, que fez várias movimentações aí durante esse governo, e a gente tem denunciado que não adianta se construir hospitais e fazer propaganda. O que nós temos que fazer é ampliar a contratação de mais médicos. Acabamos de ver, estão em greve aí os médicos residentes. Eu tive um dado surpreendente, eles são responsáveis por 70% dos atendimentos dos hospitais. Isso não é brincadeira. O que é que significa isso? Está faltando contratar médico. Então, ao invés de fazer propaganda, se construir novos hospitais, eu acho que com o que se tem, se você contratar médicos o suficiente, se você empregar mais dinheiro na saúde, porque eles empregaram 4,66% e gastaram 36% para pagar serviço da dívida pública. Na saúde, nós dirimimos parte dos problemas que a sociedade tem enfrentado. A gente tem denunciado e tem visto, conversando com as pessoas. UPAs, prédios bonitos, falta médico, falta enfermeiro, faltam medicamentos. Por quê? Falta de prioridade política para com a saúde, e a gente vai dar a batalha, a denúncia e trazer mais verba para a saúde, porque dinheiro existe, eles não aplicam porque não querem. Hernandes Tavares, boa noite, Hernandes. Boa noite, Pedro Paulo, boa noite, candidato, boa noite, convidados. Candidato, o senhor foi aluno na Universidade Rural, né, vivenciou toda essa questão do meio rural e hoje, né, que se fala muito em agricultura familiar, né? Caso o senhor venha a ser eleito no dia 3 de outubro, o que o senhor pretende, assim, dentro da sua pauta de trabalho, fazer pelas famílias que vivem da agricultura familiar, né, que é um segmento, um setor que praticamente vem assim com 70% do que é produzido e consumido no país? Então, na nossa universidade, há vários grupos que trabalham com a agricultura familiar, com a agricultura integrada, não é? Preservando absolutamente o ambiente e o homem que usufrui desse ambiente. Então, o que nós vamos procurar fazer é denunciar, né, que o governo, não diferentemente dos governos anteriores, empregou muito mais a política no agronegócio, empregou muito mais dinheiro, certo? E colocou o ministro que representa o agronegócio e não colocou nenhum representante dos movimentos sem terra, do MST, da FETAP, seja qualquer organização, MTL, Via Campesina, sequer considerou qualquer organização da sociedade no campo e colocou lá um empresário que lida com o agronegócio. Então nós vamos combater e defender verba no Senado Federal para aplicar na agricultura familiar, porque ela é que fundamentalmente produz o alimento para que os brasileiros consigam se alimentar. E, enquanto isso, o agronegócio produz soja para ser ração de gado lá na Europa, enquanto milhares de brasileiros passam fome nesse país. Essa vai ser a nossa política. Ronaldo Moura, boa noite, sua pergunta. Boa noite, Pedro Paulo, boa noite à TV Nova, boa noite a todos que estão em casa e a todos aqui da mesa. Gostaria de agradecer, Pedro, a oportunidade que você está dando para a gente, universitário, em vir aqui participar de um momento tão especial que é a eleição geral, uma eleição de senador, inclusive, aqui. Eu gostaria de saber do candidato o seguinte: a Márcia, aqui, uma colega nossa, tocou nos pontos dos hospitais e das UPAs. Porém, existe uma privatização do sistema público. Os médicos que trabalham nos novos hospitais e nas UPAs recebem mais do que aqueles que trabalham e são servidores do Estado nos grandes hospitais e nos antigos.
Você, como senador, o que você faria para que isso seja diferente? Bom, eu já estou fazendo sem ser senador. Como eu disse, eu faço parte de um sindicato, o Sindicato Nacional, faço parte da CSP com Lutas, e a gente tem denunciado que a política do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, é exatamente essa, uma política de minimizar o Estado e de fazer pirotecnia, de fazer shows, fazer propaganda na televisão. O exemplo das UPAs. Nós combatemos as UPAs, que seria lá no Congresso Nacional, o Lula não teve como aprovar, porque a gente deu uma batalha lá, fizemos uma passeata com mais de 5 mil pessoas, e a pressão foi grande, o PLP 92, que ia propiciar as parcerias público-privadas na área da saúde em nível federal. Então o governo recua para manter a liderança que ele tem hoje, para eleger seu sucessor, seja ele qual for, tá? E aplicou nos estados. O estado de Pernambuco foi o primeiro laboratório a implementar as parcerias público-privadas. Nós somos contra. Eles estão gastando em torno de 38 milhões, o governo está repassando, por cada hospital, para que a Fundação IMIP gerencie, e 10 milhões por UPAs. A gente precisa ter a prestação de conta de que, de fato, uma UPA dessa está gastando 10 milhões? Com o quê? Tá certo? Então, combater o projeto de privatização, quer dizer, a gente está fazendo isso mesmo sem ser senador. E se a gente tiver no Senado, vai facilitar muito mais. Porque é diferente um senador denunciando de que um professor da universidade, em que pese eu não me sentir e nem um pouco menor se eu não vier a ser senador e vou continuar na condição de lutador denunciando esse tipo de coisa. Então é uma política do Eduardo, é uma política do Lula que vai ser continuada por Serra ou Dilma de fazer as parcerias público-privadas. O que significa cada vez mais a entrada, né, dos empresários no dinheiro público, no dinheiro que é arrecadado seu, meu, dos impostos, que inclusive são muito injustos. Eu acho que a gente vai ter algum momento para debater aqui a questão da reforma tributária, que eles também estão divulgando por aí. Um bate-bola rapidinho, só tem agora mais 4 minutos para a gente encerrar o programa, né? Começando aqui com o Ronaldo Moura, que fez a última pergunta. Vamos lá, Ronaldo, você pode fazer mais uma. Pois é, então deixar claro que o senhor não é contra a UPA e nem o hospital, é fiscalizar realmente. Aí uma coisa para ser bem rápido, um dos candidatos a senador de Eduardo Armando, ele se coloca como um grande gerador de empregos por ser presidente da CNI e do Sistema S, onde na verdade ele por trás tem todo um interesse dos empresários, já que ele é contra a redução da carga horária. Eu queria a sua opinião sobre isso. Bom, em relação aos candidatos, não só Armando, a gente está apresentando a candidatura minha e da Simone exatamente como alternativa para a classe trabalhadora. O Armando é usineiro, presidente da CNI. Todo o trabalho que ele faz com o Senai no Estado é de alienar a classe trabalhadora, os filhos da classe, ou a própria classe, com cursos aligerados, para poder ser explorada lá no Complexo Suape ou em outros complexos industriais que eles estejam desenvolvendo até lá no São Francisco, como em Petrolina, a fábrica da uva, etc. Então nós vamos nos posicionar contrário a esse tipo de política. Nós vamos nos posicionar a favor dos trabalhadores, para que os trabalhadores também usufruam da produção, que eles é quem faz a produção. Márcia Gonçalves. Eu gostaria de saber, porque o PSTU ele é oposição ao governo, né? Como tem o PSOL. Em 2006 teve uma aliança, né, entre o PSOL, o PCB. E por que nessa eleição de 2010 essa aliança não houve? Praticamente todos os partidos estão lançando candidatura própria. E isso não confunde a cabeça do eleitor? De fato, seria muito melhor que a esquerda formasse uma frente, como nós fizemos em 2006. Aliás, aquela frente de 2006 ela foi pautada por nós, com grande dificuldade, por várias figuras aí, parlamentares do PSOL. E nós ganhamos o debate no Congresso do PSOL, nós não estávamos lá, mas nós propusemos e saiu à frente. Por que é que não saiu agora? 2 motivos básicos com relação ao PSOL. Primeiro, o financiamento de campanha. Nós temos informação de que em campanhas anteriores eles fizeram aliança com o PV e receberam o dinheiro da Gerdau, no Rio Grande do Sul. É um princípio que nós não aceitamos. O segundo é o programa. Por exemplo, a gente está apresentando um programa de parar de pagar a dívida pública, a dívida externa. E eles primeiro propõem auditoria para depois pagar. Então, por essas 2 razões é que não saiu a aliança. Né? E aí estamos apresentando as candidaturas, né, com a liberdade que nós temos. E o PCB também optou por apresentar candidatura própria. Não houve nenhuma conversação para que houvesse, digamos, uma divisão. Apenas eles optaram por aproveitar essas eleições e apresentarem candidatos próprios. Ronaldo Moura. Candidato, a partir do governo Lula, houve um número consideravelmente elevado, né, de isenção de jovens e adultos ao ensino superior. Dentro da sua pauta de trabalho, dentro dos seus projetos, existe alguma coisa em relação à educação, algum projeto de isenção dos jovens e adultos ao ensino superior? Ou você ainda pretende dar continuidade ao modelo que foi adotado pelo Lula? Olha, eu acho que o modelo que o Lula adotou é mais propagandista também. Porque as informações que nós temos é que o ProUni
Cada vaga que ele abre no ProUni, que é dinheiro direto entregue ao empresariado, que está explorando a educação nesse país, porque a demanda é grande, pela necessidade de crescimento, de progresso, o próprio empresariado do mundo inteiro está se movimentando, exigindo qualificação de mão de obra, tá? Isso tudo poderia... agora eu esqueci, eu estou cansado, você me perdoa. Não tem problema, o nosso tempo também já está esgotado, candidato. Eu quero agradecer aqui a participação dos universitários, dos jornalistas, né? Vou deixá-lo à vontade, um minutinho para as considerações finais, e que ainda pode colocar, o senhor acha que pode colocar no finalzinho para os telespectadores da Nova Nordeste. Muito obrigado à TV Nova, mais uma vez parabenizando a todos que participaram aqui desse debate. Eu queria dizer rapidamente, primeiro pedir desculpa a duas perguntas que eu terminei esquecendo. A intensidade de trabalho me leva a um cansaço e alguns lapsos. Então, a nossa candidatura está, em primeiro lugar, como alternativa de classe para a classe trabalhadora. Em segundo lugar, para fazer o debate. Não queremos de volta à direita, tampouco queremos a continuidade do governo de Frente Popular. Então, achamos que o Marco Maciel representa tudo que é atraso nesse Estado, a ditadura militar e outras coisas mais. O Armando Manteiro é um usineiro, não vai defender os interesses. E Humberto tem como suplente Joaquim Francisco. Ou seja, denunciei aqui no programa que nós temos 20 senadores que são sem votos, são suplentes, então o Joaquim Francisco provavelmente vai ser mais um desses suplentes, mais um senador sem voto. Então, por isso, vote Hélio Cabral, 161, Simone Fontana, 162, para que a gente tenha lá no Congresso 2 representantes da classe trabalhadora para fazer tudo o que eles não fazem, para fazer tudo o contrário do que eles fazem como prejuízo à classe trabalhadora. A síntese do pensamento do candidato está sendo registrada amanhã, às 10 horas da manhã, no cartório aqui de Olinda, né? Vou aproveitar para mostrar o momento em que nós entregamos hoje às 10 horas da manhã a síntese do candidato que participou do programa de ontem, o Jerônimo Ribeiro, né, que é o candidato do PSOL. Esteve conosco, e aí a entrega do documento que está disponível também no nosso portal, na internet, e todos os dias a gente vai fazer esse registro, né, mostrando para vocês, né, da lisura do processo, das entrevistas que nós estamos fazendo aqui na Nova Nordeste. Aliás, todos os candidatos estão confirmados, tanto ao Senado como ao governo do Estado. Né? A informação que nós temos da produção é que todos estão confirmados, então, portanto, até o dia 30 nós vamos ter uma entrevista por noite. Boa noite a todos e amanhã a gente volta.